cartas, como foi no capítulo 1. Depois, aqui, agora já estamos apresentando as suas correções para essas igrejas. Foi o Haroldo, pastor Haroldo, missionário norte-americano, diretor, quando era diretor do Palavra da Vida. Eu não tenho notícias sobre o pastor Haroldo, né? Mas se ele está vivo hoje, acho que sim. Mas ele escreveu um livro importante, cutucando o que as igrejas toleram e Jesus reprova. Cutucando o que as igrejas toleram e Jesus reprova. Eu achei interessante, chamativo o livro, o título do livro, né? Aqui nós temos, para a igreja de Éfeso, Jesus cutucou uma parte, mesmo que ele a tinha elogiado, como a gente já viu antes, não só a essa, mas elogiou a outras. Domingo a gente viu as promessas de Jesus a essas igrejas. Então, vimos aí um pouco também, é claro, tinha que ser sobre as qualidades, mas apenas as promessas. Veremos com detalhes mais as qualidades em outra oportunidade, mas hoje é as correções. E aqui Jesus disse: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa repreensão, ela pode ser resumida numa palavra: fracasso. Fracasso. Essa igreja fracassou. Fracassou. Note, ela tinha obras, perseverança, ortodoxia. Ela não suportava homens maus, mentirosos, botava à prova. Ela suportou prova por causa do nome de Jesus. Ela não se deixava esmorecer. Mas essa igreja, Jesus disse: você fracassou. Fracassou forte. E esse fracasso que foi atribuído aqui à igreja de Éfeso é tão grave que faria com que ela fosse tirada do seu lugar. Já pensou? Removerei o teu candeeiro do seu lugar. Já pensou? Não era algo qualquer, não. Agora sabemos que isso é importante a gente considerar, porque nós estamos envolvidos com tantas coisas, não é? No século XXI, as igrejas se envolvem com tantas coisas. E precisa ter o cuidado, a vigilância para não desfocar a prioridade central. Para quem estamos fazendo e por que estamos fazendo. Propósito em tudo que vamos fazer, irmãos, é muito importante. A obra de Deus é nobre. Essa igreja fracassou no primeiro amor. Utilizei muito no programa Voz do Evangelho nos anos 90. O grupo Nova Dimensão. Lembra? Nova Dimensão. E Nova Dimensão tem uma música. Prepara para próximo domingo, Nicele. Quero voltar ao primeiro amor. Você pode cantar, né? Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Então, é um retorno baseado em Apocalipse ao primeiro amor. Que maravilha! Você poder, então, irmão, cultivar as suas virtudes originárias de quando você é novo convertido, saber a quem você está servindo e não deixar para trás aquilo que é relevante, de mais importante. O amor para com Deus e para com o próximo. E levar isso muito a sério. Você seria necessário até dizer, mas só lembrando que Jesus cobra pelo fato de ter ensinado. E é dito por Jesus que aquele que muito recebe, dele muito será cobrado, né? Parece assim,
o contexto dispensacional. Dispensação é um período de tempo no qual Deus age com uma parte da humanidade, ou com a humanidade de certa forma, um grupo em específico também, dando-lhe responsabilidades e privilégios e cobrando o não cumprimento dessas responsabilidades. Então, privilégios traz responsabilidades. E aqui, Éfeso, sim, falhou. A palavra é fracasso. Fracasso. Vamos avançar porque estamos... relógio é relógio, né? O tempo não para, a gente é que não deve parar. Então vamos avançar. Igreja de Esmirna, você não vai encontrar correção para essa igreja. Essa igreja, enquanto que Éfeso representava a igreja apostólica, a igreja do início, Esmirna já representava aquela igreja um pouco mais depois dos apóstolos, mas sendo sacudida pela perseguição. A igreja é perseguida. E ela foi fiel. Ela foi fiel. E Jesus disse para ela: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, Pérgamo tem correção. Esmirna não, mas Pérgamo tem correção. E a correção para Pérgamo está em 2,14. Olha aí. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Eita, não é só uma coisa não, né? Espera aqui, vamos lá. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Quem autorizou? Os que sustentam a doutrina de Balaão. Qual era? O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim, tu tens, da mesma forma, os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Muito bem. Muito mal. Muito mal. Então, Pérgamo estava numa situação difícil. E a correção de Jesus a essa igreja pode ser resumida em uma palavra: embaraço. Embaraço. Eles estavam embaraçados com o quê? Na doutrina de Balaão. Eles estavam embaraçados em mais o quê? Na doutrina dos Nicolaitas, que era diferente, né? Um zombava da graça e o outro parece que nem graça tinha. Então, armar ciladas contra os filhos de Israel, estavam embaraçados doutrinariamente a doutrina de Balaão. A igreja precisa ter cuidado com o ensinamento, com a doutrina, para não se embaraçar. Nós estamos num tempo de muitas vozes, né? Tem que ter cuidado para não se embaraçar com as doutrinas que vêm aí de vozes diversas e nos manter na doutrina bíblica que está com estrutura na palavra de Deus. Para uma doutrina ser bíblica, o que é necessário? Tem uma ideia, Jacques? Para uma doutrina ser bíblica, é só estar na Bíblia, é? O nome do diabo está na Bíblia. Satanás está na Bíblia. E agora ele está certo, Eugênio? O Hélio? Satanás está na Bíblia, né? Aí você está aqui, Satanás está na Bíblia. Uma pessoa... não vou dispensar esse outro comentário, porque... Mas... não é só porque está na Bíblia uma frase ou um texto a respeito. Para uma doutrina ser bíblica, ela tem que incluir tudo o que a Bíblia ensina acerca do assunto. Não é apenas um texto isolado. Tem que incluir tudo o que a Bíblia diz acerca do assunto. Então, se a Bíblia toda concorda, então é uma doutrina bíblica. Doutrina bíblica. Então, para Pérgamo, estava embaraçado com a doutrina. E aqui foram citadas duas perigosas. Tiatira está no capítulo 2, verso 20. Olha aí. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara, profetiza, geralmente é assim, né?
a si mesmo declarando: não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Era aqui o grêmio comercial predominante na cidade e que tinha uma ligação com o turismo religioso da cidade, né? Era isso mesmo, com a vantagem religiosa da cidade, e que as pessoas, para ter suas vantagens, tinham uma ligação com aquela coisa, com a idolatria, e chegavam a adorar aos ídolos, e Jezabel estava fomentando essa doutrina, que é chamada de prostituição espiritual, é chamada de prostituição. Então, aqui, em capítulo 2, verso 20, é a repreensão para Tiatira, tolerância a uma mulher que estava agindo erradamente, com prática errada dentro da igreja. Então, dá uma olhadinha por aí como é que vão as coisas, né? Fiscalizar, né? Fiscalizar. Lá não fizeram isso, deu errado. A palavra para Tiatira de correção de Jesus é espaço. Espaço. A mulher teve espaço dentro da igreja. Ela estava errada e teve espaço, teve vez dentro da igreja. Esse espaço de vez, né? Teve vez dentro da igreja. Foi dado espaço a ela. E por isso, Jesus disse: ei, está errado, vamos corrigir isso. Ajeita essa mulher aí, senão ela vai morrer. Vou adoecer ela e vai ser um problema sério. Até para os filhos, vou matar até os filhos, ele disse. Vou matar até os filhos. Então, capítulo 2, verso 20. Não, a igreja não deve dar espaço a práticas erradas. E quantos problemas têm sido hoje difundidos no mundo evangélico, encabeçado por certas mulheres que estão desorientadas, né? Tem uma aí que dizendo que foi o inferno, foi não sei aonde, foi em vários lugares e voltou. Foi no céu e voltou, não quis ficar lá não, né? Voltou. Essa, a pobre, certo, comeu fava de noite, meia-noite, né? Com queijo assado, aí deu o contrário. Bem, mas nada contra, eu gosto de fava, mas à meia-noite não dá certo não, viu? Bom, mas aí nós temos a questão não dar espaço para esse tipo de coisa, né? Para isso precisa vigilância. Vamos avançar para Sardes. Note que essa igreja aí, ela representa muito o auge da igreja que estava florescendo em parceria aí com os governantes também. Sardes, no verso 3 do capítulo 3. Olha, 3:3. Correção de Jesus para Sardes. Começa no 2, porque é um alerta: ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Então já tinha morrido muito, né? Deu um corona lá forte e matou. Corona espiritual que matou foi gente, né? Então, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora vireis contra ti. A palavra para Sardes, você pode até achar engraçada, mas é essa mesmo: inchaço. Inchaço. Enquanto para Éfeso é embaraço, para Tiatira espaço, para Sardes é inchaço. A igreja inchou. Ela comia, absolvia, e ela ficou inchada. Eu sou a tal. Essa igreja aqui representa até o período da reforma, viu? Não estou dizendo que eles são os orgulhosos, não, mas que ela estava com esse problema, inchada. Isso é alerta para todos nós. Não incha a cabeça, não vá além do que deve. Vamos dar a glória àquele a quem pertence a honra, glória e louvor. Como é um slogan da reforma, né? A Deus a glória, né? Só a Ele a glória. Como é Romanos 11, né? E Apocalipse também. Então, essa igreja estava inchada porque ela recebeu,
mas ela não estava repassando devidamente. Ela estava inchada, né? E se gloriando. Aí Jesus diz que à medida que a pessoa recebe, é responsável, né? Parece que tem um ninzinho por ali, vamos ajeitar eles durante a semana. Mas deixa o bichinho sair primeiro, voar primeiro, Quando ele voar, a gente tira o ninho. Então, dele tempo para que se arrependesse. Desculpe, ela lembra que tem recebido e ouvido. Olha, na medida que a pessoa tem privilégio, tem responsabilidade. Mas ela estava apenas inchada. Não tem gente que só quer, eu quero aprender mais da palavra, mais da palavra. Não tem problema aprender mais, deve aprender mais. Mas se ficar só como um mar morto, só recebe, está morto. Está morto. Essa aqui é a igreja morta. Era a igreja morta. Disse, consolida o resto, estava para morrer, porque um cara já morreu. Tinha um resto para morrer. Estava sentenciado. Já estava na UTI entubado. Estava entubado já aqui. Graças a Deus, hoje tem, quando alguém tem na UTI e está entubado, tem muitos que recuperam ainda, né? Graças a Deus. E é um milagre, né? É um milagre. Mas essa aqui, muitos não tiveram recuperação, não, do vírus espiritual que estava matando a igreja, o inchaço por dentro, inflamação interna. Bem, avancemos. Não sejamos como Sardes, recebemos a repreensão de Jesus e a correção. Filadélfia, igreja maravilhosa. Não tem repreensão para Filadélfia. Não tem repreensão. Mas para Laodiceia tem. Onde está? Laodiceia está em capítulo 3, 15 e 16. A repreensão. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ok. O verso 16. O verso 15 diz, aconselho-te, conheça as tuas obras, que nem és quente, nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, um dos dois. Mas como deu a mistura, aí atrapalhou tudo, né? A mornidão tomou conta. Então, enquanto que nós temos aí Éfeso com fracasso, Pérgamo com embaraço, Tiatira dando espaço ao que não devia, Sardes com inchaço, temos Laodiceia, pode ser resumido na palavra mormaço. Mormaço. Aqui é o clima, né? Um clima quente, pode produzir água quente, não pode? Um lugar quente, ambiente quente, clima quente, pode produzir água quente. E era a questão lá do saneamento básico de água lá de Laodiceia, vinha de longe, canalizada, da forma que era naquele tempo, é claro, e chegava quente, chegava morna lá em Laodiceia. E a igreja vai e imita o jeito que era a água, ficou os crentes, ficou a igreja, ficou morno. E o mormaço, o clima espiritual estava mal. Trouxe um mal-estar em Jesus tão grande que ele disse, não estou aguentando não, vai sair. Até porque ele estava do lado de fora dessa igreja, batendo na porta, já pensou? Aí não dava nem para entrar com uma bagunça dessa, né? Não dava nem para entrar. Então, gente, nós precisamos lembrar que se Jesus teve uma atitude para com essas igrejas, a atitude que ele tinha hoje não mudou de ideia, não. Ele terá a mesma atitude para com coisas erradas em nossos dias, que compete a nós fiscalizarmos pela palavra. Por isso João disse, Paulo disse, quando um pregar, os outros julguem, né? Aí o apóstolo João disse, olha, você não decreta qualquer espírito não, mas prova os espíritos se procede de Deus, porque quando aparecer um pregador, aí não vai dizer assim, oh, glória a Deus, amém, oh, glória, o cabra dizendo besteira, heresia. Aí ele diz, não é assim não, vocês julguem os espíritos, né? Se procede de Deus, porque muitos anticristos têm saído pelo mundo afora. Nós precisamos de ter cuidado. Hoje, se a pessoa diz uma heresia em determinada igreja, recebe um amém, dizer uma heresia, né?
mas nós precisamos ter cuidado para saber exatamente o que cremos, em quem confiamos e qual é a base que nós estamos firmados. E essas correções de Jesus valem sim para a igreja, e se vale para a igreja, vale para cada um de nós, para que tenhamos o devido cuidado. Prezados ouvintes não crentes, o Senhor tem a sua igreja. A igreja dele é séria. Vale a pena você conhecer a Jesus e tornar-se parte dela. Você será abençoado, você será então preparado para adentrar a eternidade, para com ele viver, começando aqui e agora. Que as advertências dadas sejam acatadas por você. E eu peço agora, em segundo lugar, como está a tua igreja? Temos um auditório eclético aí, espalhado. Como está a sua igreja? Você vê as coisas erradas e cruza os braços, se cala. Não tem nada a ver comigo, eu não vou me incomodar. Não, você tem a ver sim. Com o erro, você tem que bradar contra o erro. Então você está sendo cúmplice. Se tem alguém que vem disparada e você vê uma ponte quebrada, não tem nada a ver com isso. Você é cúmplice, você é assassino. Um homicídio se deixar o carro entrar sem avisar, você podia ter avisado. O atalaia que não avisa direito, Deus disse que iria passar a espada na cabeça dele e arrancar, porque ele não avisou quando veio o perigo. Nós temos que ter cuidado no mundo espiritual, não é tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira. O Senhor tem forma de ser, a sua palavra é poderosa, persiste, permanece, passa o céu, passa a terra, mas ela permanecerá. Em que estáis firmados? Amém? Deus abençoe. Nosso Pai, te louvamos por tua graça.